Então, os ministros do Supremo que decidiram ontem por 9-2 que o IFE, né, que é o antigo COAF, e a Receita podem enviar informações ao Ministério Público e à Polícia Federal sem autorização judicial, vão se reunir de novo na próxima quarta-feira para definir detalhes sobre como será feito esse repasse de dados. A maioria alcançada no plenário garante o prosseguimento, então, de mais de 900 casos que estavam suspensos por uma liminar do presidente da Corte, o ministro Dias Toffoli. Os próximos passos desse processo vão depender agora de análises caso a caso. A liminar foi revogada, agora cada caso específico. Aí vai ser decidido por cada responsável, então. Exato. Antes de proclamar o resultado do julgamento ontem, o ministro Dias Toffoli retificou o próprio voto. Ele defendia restrições no repasse de dados e decidiu aderir ao entendimento da maioria e não impôs obstáculos ao compartilhamento. Para a ministra Carmen Lúcia, a unidade de inteligência fiscal que substitui o COAF e a Receita Federal tem a obrigação de informar e encaminhar casos suspeitos. E os direitos constitucionais à privacidade e à intimidade não podem servir de escudo contra investigações criminais. A UIF, antes COAF, tem, na minha compreensão, não apenas legitimidade, mas a obrigação de informar ao Ministério Público eventuais dados que possam ensejar a investigação naquele espaço e a formação da opinião delicti sobre ilícitos penais de que venham a ter conhecimento. Sem acesso permitido ao Estado às fontes financeiras, e especificamente encaminhadas ao Ministério Público, o combate a todas as formas, das mais simples às mais sofisticadas, de práticas criminosas, seria ineficaz. Só os Melos é que não votaram com a maioria, né? Tanto o Marco Aurélio como o Celso, né? Boa, Zé Paulo. Os Melos ficaram juntos nessa aí. Os Melos melaram. É. E como é que fica agora o caso do Fabrício Queiroz? Aí já não era do Dias Toffoli, era do Gilmar Mendes, né? A liminar, não é isso? Não, mas aí vale para todo mundo, né? É uma decisão, Então. um entendimento do Supremo. O que falta agora é balizar quais serão os limites dessa utilização. Um promotor que estiver investigando alguém e quiser um relatório do COAF, ele vai poder pedir? Qual é o limite da informação? Que era a tese do Toffoli, né? Que era a tese o do caminho Toffoli, é um só, é do órgão fiscal, seja do COAF ou da Receita, para o Ministério Público, nunca do Ministério Público para o órgão de investigação, porque aí sim você pode dar ensejo a uma perseguição política. Você vai ao Ministério Público do Rio de Janeiro e alguém pode pedir o dado do Fabrício Queiroz e não o dado do gabinete do presidente da Assembleia Legislativa, que é do PT. Aí ficaria configurada uma seletividade indesejada na investigação. Não, o que o Ministério Público tem de colher é o relatório de todo mundo e investigar todo mundo. E aí a gente vai ficar sabendo, bom, se o Ministério Público recebeu o dado de todo mundo e investigou o gabinete A e não o B, aí você tem de quem cobrar. Por que o Ministério Público investigou só o B e não o A, né? O ministro Dias Toffoli chamou isso de investigação de encomenda, né? Exatamente a preocupação dele, manifestada naquele voto, era de conter ou de impedir qualquer tipo de perseguição, etc. Agora, ontem ele fez um exercício de contorcionismo, né, como lembrou o Zé Paulo no começo do programa, que era para tentar fugir de uma derrota acachapante, né? Foi um constrangimento. Ele apostou muitas fichas, todas as fichas, no voto dele, com aquele voto de 4 horas de duração, e no final das contas ele foi derrotado. Ontem a gente entrevistou no Bastidores do Poder o professor Gustavo Badaró. Ele explicou que, na verdade, vê como foi confuso o voto do Toffoli. Ele disse que, na verdade, os demais ministros concordaram em 80% com o voto do Toffoli, né? E somente no detalhe é que eles divergiram. Portanto, a derrota não teria sido tão acachapante quanto a gente imagina. A verdade é o seguinte, né? O Supremo avançou um pouco. Me parece que a modulação vai ser um pouco maior do que o que nós tínhamos antes desse caso ser julgado, viu, Thaís? A gente tinha ali um caminho que estava sendo seguido, fez-se um barulho maior
e agora pode ser que nós tenhamos uma liberação maior para a utilização desses dados. Como eu disse desde o começo aqui, eu sou favorável que a Receita, que o COAF, que o Banco Central, identificando movimentações que possam ensejar investigações, passem essas informações para as autoridades. O caminho contrário é perigoso. E a lei diz o seguinte: para quebrar o sigilo de uma pessoa, você precisa de autorização judicial. Se você quiser quebrar um sigilo de uma transação financeira, você precisa de autorização judicial. Não há outro caminho, isso está expresso na nossa legislação. Agora, é diferente do COAF identificar uma movimentação estranha e avisar lá quem é o responsável pela investigação. Se o governo tem essa informação e precisa ter o controle para efeitos fiscais, para cobrança de impostos, para outros tipos de providências que são tomadas no âmbito administrativo, se você está vendo ali que há um crime que pode ter sido cometido, como que você não vai passar essa informação para frente? Você vai guardar essa informação, né? Esse aqui é o meu ponto, mas parece que o Supremo vai... Parece que o Supremo vai esticar um pouco esse elástico. Nós vamos saber disso na semana que vem. É que você tocou num ponto importante no teu destaque aqui, que é o Brasil virar o paraíso para a corrupção, né? Não só o paraíso fiscal, mas de impostos, mas também de movimentação financeira no próprio sistema financeiro, se perdesse esse xerife aí das movimentações. Isso é um ponto importante. O Brasil é uma economia muito grande, é um país, assim, somos a 8ª, 9ª, dependendo do câmbio aí, economia do mundo, e temos um sistema financeiro muito sólido, quer dizer, qualquer coisa que pudesse colocar isso em risco ou colocar o Brasil numa lista negra seria muito ruim para nós. Então, acho que o avanço importante é esse, eu queria destacar o que você já havia destacado. E o caso que deu ensejo a isso, com a chamada repercussão geral, que é o caso do posto de gasolina lá do interior aqui de São Paulo, foi através da Receita Federal, numa sondagem ali de impostos pagos por esse posto, que descobriu uma movimentação estranha no posto e avisou as autoridades. Mas no final das contas, os donos do posto foram inocentados. Isso é preciso levar em consideração. Para mim, esse é um ponto importante. Até onde podem ir esses órgãos fiscais incomodar determinados contribuintes? A gente não pode partir do princípio de que todo mundo é ladrão, não pode partir do princípio de que todo mundo é fraudador. Mas o Supremo tem muita gente ontem também. A decisão deles, né? Sim, mas o que eu estou dizendo é o seguinte: no caso do posto, que deu origem a tudo isso, os donos do posto, a gente não descobriu que eles são lavadores de dinheiro, o que a gente descobriu é que eles são inocentes. Então a minha preocupação aqui era e continua sendo até onde vai a autonomia de um funcionário público para vasculhar a vida de uma pessoa física ou de uma pessoa jurídica, eventualmente até sem deixar rastro. Dizem que sempre deixa rastro, né? Que isso sempre deixa rastro, que se você acessar o sistema, vão descobrir que você acessou o sistema. Até que ponto isso pode ser usado de forma seletiva? Até que ponto isso vai ser usado de maneira republicana? Eu acho que a autorização judicial é sempre uma chancela. É um carimbo de garantia. Não vejo assim como um processo de burocratização tão grande que nos transforme da noite para o dia num paraíso fiscal. Mas Rafael, agora o entendimento do Supremo é diferente e vida que segue, né? Olha, aquele professor da USP que entrevistamos ontem, né, o Gustavo Badaró, ele disse que, representando o Instituto Brasileiro de Ciência Criminal, acho que é isso, né, Pedro? Ou a entidade, ele levou ao Supremo Tribunal Federal um memorial sobre isso, né, advertindo para o risco de pessoas inocentes que não estão sob investigação acabarem investigadas, tendo seu sigilo quebrado, etc. Ele, inclusive, citou exemplo de gente assim, o sujeito era entrevistado, era o investigado, mas estava lá no relatório. Olha, a mulher dele comprou uma bolsa que custou não sei quanto, o primo... Aí começa a quebrar o sigilo e investigar pessoas que, na verdade, não tem nada a ver com a investigação original, né? Esse tipo de abuso é que precisa ser contido. É que essas coisas ditas assim são saborosas, né? Tem sempre aqueles que apreciam.